Acho que atemporal para mim é aquilo que resiste ao tempo, né? Aquilo que é novo, é bonito, é belo, independentemente da época que ele esteja inserido. É importante observar que os primeiros apartamentos que começam a surgir na década de 40, os edifícios de apartamentos, normalmente eles eram terrenos de esquina, geralmente até fronteiras das praças, e eles ocupavam a área 100% do lote do terreno, né? Como se fosse a área do terreno repetida várias vezes. Então você tinha praticamente as áreas de convívio junto ao alinhamento predial, né? Então a área junto à rua, quartos, salas, a sala de jantar, e comprimido no interior do lote as áreas de serviços, normalmente com fosso de iluminação e ventilação. Esses edifícios eles eram projetados por ou engenheiros arquitetos, né? Não existia ainda a escola de arquitetura em Curitiba nessa época, ou por projetistas. Essa transformação para um período de maior qualidade e desenvolvimento da arquitetura dos apartamentos vai acontecer uma década depois. Um edifício muito importante desse período de transição é o edifício do IAP, né? É um edifício projetado por um arquiteto chamado Ulisses Bullermack, que se formou no Rio de Janeiro, vem de uma escola carioca, né? Então ele tinha um nível de conhecimento diferente. Então esse é um edifício de transição para um período posterior, quando vai chegar Elkson Ribeiro Gomes, vai retornar a Curitiba, no final da década de 50, e vai começar a sua produção mais contundente de projetos de apartamentos e de arquitetura em geral. Quando o Elkson Ribeiro Gomes terminou o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná, ele ficou insatisfeito porque ele queria se dedicar à arquitetura e o curso era só de engenharia. Sendo que durante todos os anos 50, os profissionais, as pessoas que queriam se dedicar à arquitetura, tinham que fazer engenharia. E aí ele vai a São Paulo e tem muitos dilemas, né? Um dos dilemas é que ele precisava aprender a desenhar e ele aí entra numa escola de desenho onde ele conhece o Franz Repp, e aí ele vai trabalhar com o Franz Repp e teve que interromper por uns tempos o curso do Mackenzie. O Franz Repp era professor na Universidade de Mackenzie e para terminar o curso e trabalhar com o Franz Repp, onde ele aprende tanto como aluno de curso de arquitetura do Mackenzie, como também no escritório do Repp. O Repp era uma personalidade muito interessante. Ele veio para o Brasil, nasceu na República Tcheca, mas era alemão, né? Falava alemão, e trabalhou no escritório do Le Corbusier em Paris, nos anos 40. E ele chega aqui no Brasil, nos anos 50, com 46 anos de idade, um homem maduro, com uma vontade de trabalhar imensa numa São Paulo desvairada, né, como diria 100 anos atrás na Semana de Arte Moderna. A figura do Franz Repp foi uma figura muito importante na vida do meu pai, porque ele não só meu pai aprendeu muito com ele, como ele também tinha uma parceria com meu pai. Houve o concurso do edifício Souza Naves, aqui em Curitiba, e meu pai disse que ele ia se ausentar do escritório porque ele queria desenvolver esse projeto. E aí o Franz Repp chegou para ele e disse: traga para cá, vamos fazer junto. E se a gente ganhar, ganhou, se perder, perdeu. Mas vamos, em 20 dias, eles montaram um concurso que foi vitorioso. E o Franz Repp, no fim, acabou sendo padrinho de casamento do meu pai, em 1955. O projeto mais importante que ele vai participar é do edifício Itália, que vem a ser hoje um cartão postal, compondo com o edifício Copan, do Niemeyer, né, no centro de São Paulo. E esse edifício foi
foi construído por uma sociedade de italianos com o interesse, inclusive, de ter esse marco cultural para a cidade. Foi um concurso fechado, mas o REP, com a sua persistência e com o seu rigor projetual, da qual o Elkson vai herdar e vai trazer para Curitiba, né, vence o concurso e o REP. O Elkson aprende com o REP como implantar o edifício no terreno. Então a solução do edifício Itália deve ser esse esforço de fazer um edifício bem implantado no terreno, coisa que vai acontecer ao longo dos seus edifícios de apartamentos aqui em Curitiba. A volta para Curitiba daí se deu porque ele tinha terminado um ciclo no escritório do REP e tinha se formado em arquitetura e achou que a família estava crescendo, que ele ia ter oportunidades em Curitiba e assim, mas ele nunca fechou São Paulo. Nós tínhamos um apartamento no edifício Copan que nós fomos anos, porque ele veio para Curitiba, mas ele tinha muito medo de fracassar aqui, então ele tinha deixado um pé lá porque ele acabou sendo muito conhecido lá, né? E ele acabou tendo a oportunidade aqui em Curitiba de ter liberdade. As pessoas que o contratavam davam uma liberdade de criação e isso foi assim mágico, porque ele não tinha aquelas limitações. E ele abriu o escritório de arquitetura, que de certa forma é algo inédito em Curitiba, né? Não existia uma escola de arquitetura ainda, existiam os arquitetos, os engenheiros arquitetos e os projetistas, e chega um arquiteto com essa bagagem projetual muito grande e começa a fazer os seus primeiros edifícios. E a partir desse momento, ele começa a atuar em Curitiba, trabalhou para as diversas construtoras da época, os empreendedores imobiliários. Uma relação muito interessante do Elkson é com o Frederico Kishigastra, que além dele frequentar o estúdio do Kishigastra para aprender desenho a bico de pena, ele, quando tinha que fazer apresentações de projeto, fazia uma parceria com o Frederico Kishigastra nas apresentações, que era uma coisa muito forte da arquitetura paranaense, ter uma apresentação primorosa dos projetos através de grandes desenhistas, como era o caso do Kishigastra. O edifício Itália, que é do começo da década de 60, ilustra um pouco esse repertório abrangente de tipologias. É um edifício que aproximadamente 10 pavimentos, né, entre 10 e 12 pavimentos. Ele também ocupa quase 100% da área do lote, como eram aqueles primeiros edifícios da década de 40, porém as soluções de projetos já são muito mais sofisticadas, né? Eu tenho unidades de 2 e 3 quartos, portanto unidades muito mais compactas, né? Não vai mais ter aquela ideia de fossos de iluminação e ventilação, então tem dispositivos de projetos mais sofisticados. E a cozinha, ela está na frente do edifício, na fachada principal. A área de serviço é uma extensão da cozinha. Como está na fachada principal e não mais escondido no interior do lote, ele começa a utilizar os dispositivos, vai usar blocos vazados, né, os cobogós, né, para compor essa fachada. Também tem uma série de elementos tridimensionais que ele vai colocando na fachada, varandas, aberturas. Então, há uma sofisticação muito maior desses elementos de projeto, né? Tem 3 elementos, 3 escalas que é importante observar, né? A primeira é essa escala da unidade habitacional, né? O interior da unidade, as plantas, né? Os arranjos internos. Né? É uma escala mais próxima da escala humana, né? Do ser humano. Bom, uma segunda escala, né, da interpretação da obra do Elkson Gomes é a escala do edifício, né? Então, veja um exemplo, né? O próprio edifício Itália é uma massa construída muito grande, né? Mais de 10 pavimentos, né? Que ocupa o alinhamento predial. Porém, quando esse edifício a torre chega junto à rua, eu tenho uma peça estrutural, uma viga de transição que forma a base do edifício junto à rua. Essa viga de transição, ela tem uma função estrutural, né? Ela absorve a carga dos pilares, porém ela também tem uma característica funcional e plástica, né?
ela também é a arquitetura do edifício. Outros exemplos, por exemplo, o edifício Canadá, você também tem a estrutura, ela se revela na própria fachada, então a concepção plástica do edifício é a própria estrutura, né? Que são recursos da arquitetura moderna que o Elkson Gomes vai incorporar, interpretar e dar respostas muito particulares a esses elementos. E tem uma terceira escala que a gente pode observar nessa obra dos apartamentos do Elkson Gomes, que é a relação do edifício com a cidade. Um edifício como o edifício Gemini, né? Que são as duas torres que ficam no centro da cidade. Então, são duas torres muito grandes que estão posicionadas sobre uma base comum, uma mesma base. Porém, essas torres, elas praticamente não encostam na base. Eu tenho uma transição de pilares, os famosos pilares em V, né, que dão uma soltura plástica das torres para essa base, que é a garagem do edifício, né? Novamente, o recurso da transição estrutural como recurso plástico. E essa garagem, ela também é toda translúcida com os famosos elementos vazados que o Elkson dimensionava, né, os cobogós. E quando chega junto à rua, eu tenho uma frente comercial, né, é uma fachada ativa, né, lojas. Então, desde a unidade habitacional, né, que é a escala mais próxima do corpo, né, do usuário, a escala do edifício, onde eu tenho questões plásticas, questões de estrutura, questões funcionais, e a relação do edifício com a cidade, isso nasce de maneira muito harmônica, né? Isso que dá a qualidade dos projetos do Elkson Gomes. Então você tem a tipologia da torre isolada, né? Por exemplo, o edifício Canadá, né? É um prisma, né? Uma torre. Você tem a tipologia que são os edifícios talvez mais conhecidos do Elkson, né? Que é a modelagem do terreno. Então, os edifícios curvos, né, que utilizam a própria forma do terreno, formam dobras, supressões, acréscimos, sempre tentando encaixar o programa habitacional e utilizar o máximo potencial construtivo possível. Você tem, por exemplo, o edifício Veneza, né, junto ao passeio público. O próprio Leonor Moreira Garcês poderia ser um exemplo dessa tipologia. Você tem as lâminas habitacionais, os edifícios laminares, né, que é uma tipologia muito utilizada na arquitetura moderna. E tem um último grupo, né, dessas 4 grandes tipologias, que são as barras paralelas interligadas. 2 edifícios laminares ligados por uma ponte de circulação, cuja circulação vertical está nessa ponte. O Elkson Gomes sempre dava muita importância aos detalhes do projeto, ao desenho das esquadrias, né, aos materiais de revestimento, aos sistemas de abertura das esquadrias. Minha história com o edifício Canadá é assim, um tanto quanto até mágica. Eu, quando passava aqui pela Comendador, desde a época que eu estudava ainda, né, para o vestibular, eu passava sempre andando e parava em frente ao prédio e olhava, ficava admirando, né, aquela estética do prédio. De alguma forma, aquilo me chamava atenção, reluzia, não tinha conhecimento, né, arquitetônico, não tinha a dimensão de quem era o arquiteto, o que aquele edifício representava, né, o que esse edifício representava, mas de alguma forma ele me chamava atenção. Sempre que eu passava por aqui, eu olhava para ele e dizia: um dia eu vou morar nesse prédio, né, um dia eu vou morar nesse prédio. O que mais me chamou atenção sempre foi essa sala aqui onde a gente está, né, porque ela é reveladora, né. Você entra do elevador, que é o apartamento 1 por andar, você entra na sala, ela se revela nas suas curvas e o pilar no meio, né, muito icônico, esse desnível, né, da sala. Quando eu entrei aqui, eu ainda não estava assim, né, o piso era diferente, a gente via uns arabescos no teto, assim, coisas que não eram originais, mas você via que por trás daquilo que havia sido escondido, existia uma estética limpa, moderna, enfim. Se pensava a arquitetura de uma outra forma. Antigamente, eu acho que a gente tem espaços muito mais amplos, a gente tem cômodos muito mais amplos, a gente tem a luz natural entrando de uma maneira muito mais direta aqui. Praticamente a gente não acende as lâmpadas, né, durante o dia, até mesmo ao entardecer. Resgatar algo que já tem uma história, né, que está, enfim, debruçado aqui na Comendador Araújo, na localização também, né, muito central,
por onde eu passo e né, vou sempre caminhando, faço muita coisa a pé aqui na Comendador e na região. As modificações aqui, elas foram pensadas, né, para que a gente invadisse o mínimo da arquitetura que já era existente, mas ao mesmo tempo trazendo um ritmo mais contemporâneo para a moradia, né? E aí aqui nesse primeiro espaço, antes era um quarto, né, a gente abriu, recuperou então uma porta que era original do apartamento, que estava na cozinha, e trouxe ela para a sala, para que a gente pudesse abrir esse arco e ali a gente colocou, né, um escritório, um home office, para que a gente tivesse a janela, a visão de toda, né, a fachada, de toda a sala, mas ao mesmo tempo esse cantinho gostoso para trabalhar. E aí quando você sai da sala, né, e você começa a entrar na cozinha, você se depara com um mural, né, que a gente quis fazer, um mural em cerâmica, né, de um artista paranaense, que é o Rômulo Lass. Então a nossa ideia aqui foi trazer a identidade justamente da época do prédio, né? Então, como o prédio foi construído em 1962, o mesmo ano em que a Bossa Nova, né, ganhou seu estandarte aí pelo Brasil e pelo mundo, ele traz, né, esses elementos, né, de voz e violão, essa poesia da Bossa Nova, como um elemento, né, bastante marcante, assim. Porque ele é um edifício que não vai envelhecer nunca, ele nasceu atual, ele nasceu moderno já desde a sua concepção, né, pelo Elkson. Ser atemporal é justamente eu morar num apartamento, num edifício que foi construído em 1962, né, e me sentir como se fosse o primeiro morador. Bom, eu estudei com a Maria Luísa, nós fizemos o curso de arquitetura juntas e ano passado eu tive a feliz oportunidade de adquirir esse apartamento no qual o Elkson e a Dona Maria e os filhos moraram. Então, eu me lembro que nos trabalhos de arquitetura nós varávamos noite nesse apartamento aqui. Quando eu peguei a planta desse apartamento para fazer uma reforma, eu descobri assim coisas maravilhosas. O sistema construtivo dele é com laje protendida. O que é isso? Você tem os pilares, né, nos extremos e permite que você trabalhe livremente com a planta. Então, apesar de ele ter 50 anos de construção, na época ele era todo compartimentado, eu consegui fazer com que ele ficasse adaptado ao modo de vida hoje de muitas famílias. Eu consegui manter alguns itens originais do apartamento, então, por exemplo, o piso, que é todo de taco de madeira, então eu consegui recuperar uma parede de azulejo que eu tenho na cozinha, que eu mantive, e daí em função dessa parede de azulejo azul e branco é que eu fiz toda o estudo de cores e a gama de texturas para esse apartamento. Então, assim, ele é um prédio antigo, mas com um conceito super moderno. Mas voltando um pouco, em 1963 ele foi convidado a dar aula na Universidade Federal do Paraná, quando eles estavam montando o curso de arquitetura. E em 1968 ele foi efetivado professor titular. E ele tem histórias ótimas, os alunos gostavam muito dele e ele era apaixonado por dar aula. Esse convívio com essa juventude ao longo de 30 anos trazia ele com um espírito
jovem, aquele entusiasmo da juventude, aquilo ele absorvia, ele era muito apaixonado. Ele falava de profissão, ele falava da arquitetura, ele respirava a arquitetura. Então, quando nós fomos nascendo, o que ele sonhava, transmitiu o seu bem maior, além da vida, que era a profissão. Em 1981, meu pai soube que a Prefeitura de São Paulo estava lançando um concurso de revitalização e reurbanização do Vale do Anhangabaú. E ele ficou, eu me lembro dele ficar assim, animadíssimo. Ele disse: eu passei por esse Vale do Anhangabaú a vida inteira, eu tenho que participar desse concurso. Mas a gente era um escritório pequeno naquela época, em 1981. Estávamos eu tinha 23 anos, tinha acabado de me formar, em 1981. O meu irmão Périx, com 21 anos, e mais 2 colaboradores também com 28 anos. Essa era a equipe. Nós sentamos com entre a ideia de entrar no concurso e entregar o projeto final, 25 dias. Mas foi um frenesi, uma época que 25 dias de trabalho dia e noite, com muito entusiasmo, com muitas ideias criativas, com soluções incríveis, arrojadas. Bom, basta dizer que nos valeu um segundo lugar. Mais tarde, em meados dos anos 70, ele vai se dedicar à arquitetura hospitalar, porque ele vai conhecer o Jarbas Karman, que era o arquiteto especialista em hospitais, e um dos hospitais executados em Curitiba é o Hospital Nossa Senhora das Graças, que está nas Mercês. Obviamente, um projeto de hospital não tem, né, o mesmo charme arquitetônico que tem um projeto de edifício comum. Mas esse empenho do Elkson, ele vai passar para os alunos, né, do curso de arquitetura, né, e que era o tema do 4º ano de arquitetura, porque o Elkson acreditava, e isso ficou marcado nos cursos de arquitetura para sempre aqui no Paraná, em que no 4º ano tinha que se fazer um projeto de alta complexidade, como é o caso de uns hospitais. Acho que atemporal para mim é aquilo que resiste ao tempo, né? Aquilo que é novo, é bonito, é belo, independentemente da época que ele esteja inserido. Aos 13 anos eu vim para Curitiba e fui matriculado no colégio estadual. Mas, quando terminou o ginásio Belmiro César, meu pai disse: é onde eu chego, não vai estudar mais nada. Você tinha 15 anos, 24 horas para resolver se vai ser barbeiro ou sapateiro. O meu primeiro dinheirinho eu ganhei com 15 anos, consertei mais de 20 pares de sapatos e sou um bom sapateiro. Até hoje, se me der, eu faço o sapato. Quando a minha mãe percebeu que eu não ia estudar mais, que o assunto estava encerrado, meu pai, ela adoeceu. Eu sei que o Dr. Júlio Moreira foi visitar mamãe e me viu do lado da cama. E esse menino, está estudando o quê? O doutor Júlio perguntou. Aí eu, mãe, pois é, doutor. Aí eu queria tanto que ele estudasse, mas eu sou muito pobre, não sei o quê. Ele disse:
Não, mas a senhora tem que ir para Curitiba, o menino vai junto. Meu pai disse, não, esse assunto já está resolvido, já está resolvido. Ele disse, não, senhor Gelson, não está resolvido. Nós vamos levar esse menino porque a matrícula fecha amanhã. Meu pai ficou muito chateado, mas ele não podia me deixar sozinho para trás. Então, às 4 horas da tarde, viemos, eu sentado na janela daquele texto que chamava Maria Fumaça, e disse, não é que eu vou estudar, porque eu não volto mais, nem que eu tenha que lavar o piso da universidade ou qualquer coisa, você engraxar sapato na Rua 15. A mãe perguntou, ô Gelson, você matriculou o Elvis? Matriculei. Ela virou-se para o doutor Farracho, quantos tempos eu tenho de vida, se for o que o senhor está pensando? A senhora tem uns 2 anos de vida. Gelson, vamos embora para casa, porque eu tenho 2 anos de vida, e nesses 2 anos de vida, o Elvis não pode passar sem mim. Ela fez doce para vender na beira de estrada, ela fez bordado, ela fez tudo. Foi uma batalha gigantesca. Essa história eu precisava contar.